18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E boa noite pra você que nos acompanha ao vivo lá no nosso site, no 18horas.com.br. Mix. Legal, pra você que nos acompanha ao vivo pelo rádio, participe conosco da melhor programação de Manaus, 18 horas no ar até as 7 da noite, valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp 99488-7592, hein, Karime? É isso aí, estamos aguardando a sua participação. Queremos saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui pelo 18 horas. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Rio Negro estabiliza e permanece estável na marca de 12 metros e 70 centímetros. Qualidade do ar de Manaus piora por causa da fumaça tóxica das queimadas. As atualizações da crise aberta no Tribunal de Contas do Estado. Supremo fixa regime aberto para réu primário de tráfico de drogas. Ora, 6 horas e 3 minutos, mais uma vez, boa noite para você que está na sintonia certa no melhor mix do Brasil. No ar, hein? Para você até às 7 da noite, a partir de agora, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E hoje é sexta-feira, 27 de outubro de 2023. 18 horas. Olha só, pela primeira vez após 131 dias, o Rio Negro parou de secar. Amanheceu hoje com a mesma cota do dia anterior, ficou em 12 metros e 70 centímetros. E é para se comemorar sim, uma vez que essa seca recorde deixou todos os 62 municípios em estado de emergência. Centenas e centenas de comunidades isoladas e milhares de pessoas sem acesso ao transporte fluvial, a alimentos, remédios e também combustíveis. Karime. Carlão, é simplesmente a maior seca já registrada no Rio Negro. Até então, o recorde foi em 2010, quando o nível do rio chegou a 13 metros e 63 centímetros. E este ano, por causa do El Ninho e outros fenômenos climáticos, o Rio Negro chegou aí a essa marca de 12 metros, gente. 12 metros e 70 centímetros. 97 centímetros mais baixo do que em 2010. E a repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente. Ela tem mais informações sobre essa boa nova, né? Que pelo menos estabilizou aí. Boa noite, Nathalie. Então, a parada da descida da água ocorre 11 dias depois do recorde da seca de 2010 ser batido, não é? Mas pelo menos parece que agora estabilizou. Conta mais pra gente, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite pra todo mundo que tá ligadinho aqui no 18 horas. Sextou, mas antes de sextar, né? A gente tem muitas notícias, muitas informações. Karime, falando sobre essa questão da seca, né? Infelizmente, né? Tudo que o amazonense realmente queria ouvir é que as águas do Rio Negro não baixaram nem 1 centímetro de ontem para hoje e que já vão começar a subir. Mas ao que tudo indica, essa boa notícia ainda vai esperar um pouco mais, né? A gente realmente vai ter que esperar mais alguns dias ainda para estabilizar de verdade. A gente já deve comemorar, né? São 48 horas ali batendo aquela marca de 12,70 metros, exato, né? Como você bem disse, né? Foram 131 dias de descida. E agora nós estamos há 48 horas registrando a mesma marca, segundo a medição do porto aqui de Manaus. Mas a previsão, Karime, divulgada pelo Serviço Geológico do Brasil, é que as águas do Rio Negro continuem estáveis até a próxima semana. E só a partir do mês de novembro, né? Lá, meados de novembro, as águas realmente voltem a subir. Pra gente entender um pouco mais sobre como é que vai funcionar, né? Vamos dizer assim, esse retorno, essa subida do Rio Negro, eu conversei com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela falou um pouco mais sobre essas questões pra gente. Vamos conferir.
Então esse é um processo ainda de observação. Essa estabilidade das descidas vai acontecer provavelmente até a próxima semana para o rio voltar a subir. Por quê? Porque depende muito do retorno do período de chuvas mesmo como um todo. Essas contribuições que estamos recebendo agora é muito em razão das chuvas isoladas ali na região de cabeceira. Primeiramente na região dos Andes e depois aqui na região de São Gabriel, que as chuvas foram concentradas desde o início da semana nessa parte da cabeça do cachorro. Mas assim, a bacia como um todo está em processo de recuperação. O Madeira subiu na semana passada, apresentou certa estabilidade e agora apresenta pequenas descidas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nós ouvimos aí, né, as explicações da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, falando um pouco mais sobre essas questões da chuva e como tudo isso influencia na subida do Rio Negro aqui na nossa capital. Como ela bem disse, né, essa situação aí realmente ali da região da subida do rio é mais ou menos o caso ali da região de Porto Velho, indo decorrer da calha até o Maitá. A calha do Purus, Karime e Carlão, também subiu na semana passada e agora voltou a apresentar uma certa estabilidade. A estabilidade na cota de água do Rio Negro de 12,70 metros já dura aí 24 horas. Mas segundo a pesquisadora, né, a Jussara Cury, o resultado das chuvas isoladas, principalmente nas cabeceiras dos rios, é o que devem, né, realmente influenciar nessa subida aqui na nossa capital ou não. Vamos conferir. O nível do Rio Negro apresentou diminuição do processo de descida e certa estabilidade na data de hoje, muito em razão das contribuições dos consolidados das semanas anteriores que chegaram aqui nessa região. Por exemplo, o Alto Rio Negro voltou a subir desde o início da semana e continua com pequenas subidas, mas não está descendo. E também o Alto Solimões voltou a subir na semana passada, subiu de forma considerável e essas águas começaram a chegar, de certa forma, na parte média da calha, ali na região de Quari, subindo uma média diária de 7 centímetros. Então, Manacapuru apresentou também certa estabilidade. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí, né, as explicações da pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, falando, né, sobre a descida do Rio Negro aqui na nossa capital. Assim, Karime, desde a última quarta-feira a gente vem percebendo, né, uma diminuição, né, uma desaceleração no ritmo de descida, principalmente aqui na nossa capital. Há 2 semanas atrás, a gente chegou a noticiar aqui cerca de 30 centímetros de descida. E desde a última quarta-feira, quando realmente desacelerou, foi ali uma média de 3 centímetros. Mas o período de chuvas, Karime, que é previsto para começar agora em novembro, é o que realmente vai definir aí essa subida das águas. Pois é, só que a gente já sabe que esse período vai vir com poucas chuvas. Não vai vir com volume previsão, de chuva, né, normal. A gente já tem essa previsão. Exatamente. Pois é. No ano passado, Karime, por exemplo, o Rio Negro parou de descer no dia 29 de outubro, quando passou, né, de uma vez a vazante de 1 centímetro. No dia anterior, para a subida, era assim, cerca de 3 centímetros. A gente espera, hoje a gente tá aí a gente tá finalizando, né? Finalizando o mês de outubro e a gente realmente espera que na segunda-feira a gente possa aqui noticiar que realmente voltou a subir. O Rio Negro voltou a subir. Tá chovendo. Né? Pois é, Karime e Carlão, olha, toda essa situação, né, já afeta aí os 62 municípios aqui do estado, né? Já que subiu aí para 60 o número de municípios que estão em situação de emergência e até mesmo os municípios de Presidente Figueiredo e Apuí, que seguiram, né, ao longo aí de toda essa crise climática apresentando situação de normalidade, eles entraram em situação de alerta e segundo a Defesa Civil aqui do estado, nos próximos dias eles devem entrar também em situação de emergência. Isso porque para entrar em situação de emergência, as prefeituras daqueles municípios, eles realmente precisam comprovar,
né, que o município precisa de algumas necessidades específicas. Então, por isso, a Defesa Civil aqui no estado também acredita que nos próximos dias esses municípios também devem entrar nessa lista aí. A seca aqui no Amazonas já afeta aí mais de 600 mil pessoas e mais de 158 mil famílias. Karime e Carlão, antes de eu devolver aqui para vocês rapidinho, a seca tem impactado também um setor que me chamou muita atenção, apurando aqui para trazer as informações para quem está em casa. Eu estava fazendo uma matéria sobre o comércio para o Dia dos Finados e eu fiquei surpresa hoje ao entrevistar o proprietário de uma fábrica de velas. Ele vem acumulando prejuízos. Isso porque os insumos, a parafina, o principal insumo da vela, não está chegando no Amazonas. Ele importa o produto da China e, infelizmente, por conta dessa falta de trafegabilidade e navegabilidade nos rios aqui da nossa região, os produtos deles ficaram embargados ali. Os produtos, os containers voltaram ali para aquele porto de Barcarena, como a gente, noticiou aqui nos últimos dias, e agora ele está realmente esperando aí para que nos próximos dias o container possa embarcar e a mercadoria possa chegar aqui em Manaus, e o prejuízo para ele é incalculável, porque assim, a gente está próximo do Dia dos Finados e ele costuma vender cerca de 150 mil caixas de vela, e ele só conseguiu produzir 90 mil porque o principal insumo dele, a glicerina, não chegou por conta dessa situação. Ou seja, Nathalie, isso aí a gente está vendo uma parte, uma pessoa, um setor da economia. Agora imagina como um todo, já temos aí os 62 municípios do estado do Amazonas impactados, sofrendo as consequências dessa seca, desta estiagem severa, e tinham informações, ou seja, as pessoas estão com falta de alimento, com dificuldade de água potável, com dificuldade de atendimento médicos. A gente vê todos os dias nas redes sociais os relatos e a peleja das pessoas para conseguir sair de um lugar para o outro para atendimento médico básico. As pessoas estão passando por essa situação e os comerciantes por esse prejuízo por completa falta de planejamento do governo do estado do Amazonas, porque sabiam já com antecedência que esse período seria extremo e que teríamos sim esse período enorme de seca, de estiagem, que foi agravado sem dúvida alguma com as queimadas absurdas que tivemos nesse período também. Ou seja, falta de planejamento completo do governo do estado do Amazonas, porque cadê esse dinheiro, cadê o incentivo do governo federal que veio aqui para o estado, todos esses anúncios de 600 milhões de reais para o estado do Amazonas, 61 milhões apenas para as cidades, mais 230 milhões de reais via Ministério da Saúde para atender as cidades afetadas, ou seja, todas as cidades do estado do Amazonas afetadas nesse período. A gente não vê esse trabalho chegando lá na ponta, o que comprova mais uma vez a completa falta de gestão do governo do estado do Amazonas. Nathalie. Agora, Nathalie, uma outra situação também é que hoje, aliás, desde ontem, o ar de Manaus, ele voltou a ficar perigoso para a nossa saúde, para a saúde da população em geral. Parte da cidade foi envolvida novamente pela fumaça tóxica. Hoje pela manhã eu já senti. O que está acontecendo, Nathalie Moraes? De novo, fogo. Pois é, Carlão, a cidade de Manaus realmente voltou a ser encoberta aí pela fumaça, mas dessa vez, diferentemente do que a gente vinha noticiando por aqui, a gente falou muito da fumaça vinda da região metropolitana, principalmente aquela região ali de Altazes, que era realmente a região mais afetada aqui no nosso estado, mas hoje, segundo a Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado, nos últimos 2 dias, aqui em todo o Amazonas foram registrados 66 focos de calor e 22 focos aqui em Manaus e na região metropolitana. Mas, segundo o secretário Eduardo Taveira, eu tive conversando com ele, ele falou que toda essa fumaça intensificada sobre a nossa capital nessa sexta-feira vem de queimadas registradas no Pará, principalmente ali na região oeste do estado, como nos municípios de Juruti, Santarém, Prainha e Alenquer. O Pará registrou nas últimas 24 horas, só ali naquela região, para a gente ter uma ideia, cerca de 1.800 focos de calor, e toda essa fumaça teria sido trazida aqui para nossa capital, como explica o secretário de Meio Ambiente aqui do Amazonas, Eduardo Taveira.
hoje, essa sensação dessa fumaça que está acontecendo, ela não é predominante do Amazonas, né? O que a gente tem acompanhado no monitoramento que a gente tem feito usando os satélites que a gente tem trabalhado e também as informações do clima, ela tem se concentrado muito ali na região do oeste paraense, em especial ali na região de Santarém, e o fluxo de vento acompanha o contrário do rio Amazonas, então ele sobe para cá. Acontece, como a gente ainda está, como eu falei, com essa questão do El Niño ainda vigente, essa massa de fumaça ela tende a se acumular em áreas como Manaus, né? Então é bem provável que esse fenômeno vá se repetir. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 dias nós tivemos 66 focos de calor em todo o estado. Somente ontem o estado do Pará teve 1.800 focos, né, concentrados ali, grande parte nessa área. Essa massa de fumaça ela está atravessando o rio e se consolidando aqui em cima dessa área e também até avançando para municípios da região metropolitana. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do secretário de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira, explicando um pouco mais sobre essas questões da fumaça que infelizmente voltaram a encobrir o céu aqui da nossa capital, Karime e Carlão. Perturbar a nossa vida. Pois é, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Hora 6h17, valeu, Nathalie. 18 horas. Olha só, a crise no Tribunal de Contas do Estado tem novos capítulos. Após denúncia de quebra de decoro, agora temos o pedido de afastamento monocrático do conselheiro Ari Moutinho. Isso aumenta a tensão entre os conselheiros, hein? Carlão, não tá fácil lá, Ari, climão mesmo, viu? E o jurista Luan Mendes diz que Ari Moutinho, que está de licença médica, não pode ser afastado enquanto o colegiado não votar a decisão do conselheiro Júlio Pinheiro. Vamos acompanhar melhor essa história agora na reportagem de André Meirelles. A decisão monocrática do conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro, de afastar das atividades temporariamente o conselheiro Ari Moutinho Júnior, acusado pela conselheira Yara Lins de quebra de decoro mediante as supostas ameaças e palavrões contra ela, acirraram os ânimos na Corte de Contas do Estado. Pela decisão de Júlio Pinheiro, o mais antigo no cargo, Ari Moutinho Filho deve ficar afastado até o julgamento final da ação. O presidente do TCE, Érico Desterro, informou por meio de nota que a decisão monocrática do conselheiro Júlio Pinheiro não foi aprovada pelo colegiado do Tribunal Pleno. Para o advogado criminalista Luan Mendes, a nota do presidente da corte já deixa claro que o afastamento de Ari Moutinho por uma decisão monocrática não é válido. Decisões como essa proferida pelo corregedor, elas precisam ser chanceladas, digamos assim, pelo Conselho Pleno do Tribunal de Contas do Estado. E é exatamente essa manifestação do presidente, Érico Desterro, quando ele afirma que o afastamento do conselheiro Ari Moutinho não foi uma decisão do colegiado, foi uma decisão monocrática do corregedor, na qual ali ele já expressa qual é a opinião dele sobre a situação. A opinião dele, no caso, é pelo afastamento, porém, para que essa decisão possa ser válida, ela precisa ser aprovada pelo Conselho do Tribunal de Contas, pelo Conselho Pleno, o que ainda não aconteceu até o presente momento, e por esse motivo o então presidente do Tribunal de Contas afirma que o conselheiro Ari Moutinho não foi afastado. Por meio de nota, o conselheiro Ari Moutinho Júnior classificou a decisão de Júlio Pinheiro, que o afastou de suas atividades, como um ato covarde e desumano. Ainda conforme a nota, as acusações não condizem com a realidade dos fatos e o afastamento é mais um capítulo da campanha de ódio e perseguição que se instalou injustamente contra ele no Tribunal de Contas do Amazonas. A próxima reunião do Pleno do TCE será na próxima terça-feira, quando o assunto deverá entrar na pauta. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre essa guerra aberta no Tribunal de Contas do Estado, temos novidade. O repórter André Meirelles está acompanhando tudo de perto e tem as atualizações aqui pra gente agora. Boa noite, André. Então, o conselheiro Ari Moutinho vai entrar com uma petição no Superior Tribunal de Justiça para que todos os 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado sejam investigados. É isso mesmo, André? Explica melhor pra gente. Boa noite.
Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo também, né, na 100.7. Olha, isso é o que diz o jornalista Leandro Mazzini, da revista Isto É. Inclusive, né, virou aí repercussão nacional, está chegando aí nas grandes mídias sobre essa informação e também é o destaque de hoje, né, Karime, Carlão, aqui do 18horas.com.br. Você pode acompanhar aí toda essa história. E a informação que a gente traz aqui, segundo a coluna do jornalista, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, o Ari Moutinho Júnior, ele pediu sim a investigação contra todos os membros do órgão. Isso mesmo, Ari Moutinho solicitou a investigação contra todos os colegas do tribunal, solicitando a quebra de sigilos bancários, fiscal e telemáticos, né, que são os dados digitais aí, como a investigação no acesso no aparelho celular, no e-mail, entre outros. Esse pedido ainda envolve quebra dos sigilos dos familiares ali, dos parentes dos conselheiros aqui do TCE do Amazonas. A medida do conselheiro, segundo a coluna, foi tomada após ele ser acusado de ter agredido verbalmente a conselheira Yara Lins, né, nesse caso aí que todos sabem que ocorreu no início deste mês e que repercutiu e continua repercutindo bastante, né? E de acordo com o colunista Ari Moutinho, ainda solicitou apuração dos votos cruzados de conselheiros, indicando suspeitas em processos que foram julgados aí no TCE, né? E o presidente do TCE, o Érico Desterro, informou ainda por meio de nota ontem, né, que a decisão monocrática do conselheiro Júlio Pinheiro em afastar o também conselheiro Ari Moutinho não foi aprovada pelo colegiado do Tribunal Pleno, Karime, Carlão. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um diário oficial da União desta sexta-feira traz a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixa regime aberto e substituição de prisão por pena alternativa para réu primário de tráfico de drogas, hein? Atenção, é uma proposta de súmula vinculante quando se é reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Bom, para explicar melhor essa história, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, traduz aí esse juridiquês pra gente, por favor. Troque em miúdos. Troque em miúdos, porque tá bonito, mas não dá pra entender. Vamos explicar melhor pra galera. É o seguinte, agora o réu primário, ou seja, aquele que foi preso pela primeira vez, é isso, preso por tráfico de drogas, ele vai ter a prisão, como é que é? Cadê? Regime aberto, ele não vai ser preso mais, é isso? Ao invés de ser preso, agora ele vai ficar... Não vai pegar cadeia. Ele vai ficar em regime aberto, com uma tornozeleira eletrônica e com todas aquelas... cumprindo aquelas medidas restritivas. É isso, Cadu? Boa noite, explica pra gente. Difícil, né, gente? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Pra cadeia, ele vai, viu, gente? Mas no primeiro momento, na hora da prisão, da atuação policial e tal, mas ele pode cumprir a pena em regime aberto se for condenado. Esse aí é o novo entendimento do STF, Karime. Hoje saiu no Diário Oficial da União a súmula de um novo entendimento do STF de que a pena por tráfico em caso de réu primário, a depender também da quantidade de droga que foi apreendida, o réu, a pena pode começar a ser cumprida a partir do regime aberto. É uma mudança que o STF está fazendo, Karime, sobre o chamado tráfico privilegiado, que está previsto aí na lei de drogas. Como é que ocorre hoje? O réu primário, preso por tráfico, se ele vai para prisão, né? Acontece isso, né? Mesmo o réu primário, com a quantidade de drogas apreendida ali, ele vai preso, condenado, ele baixa a penitenciária. Se ele tiver bom comportamento, se não tiver ligação com crime organizado, ele pode ter a pena reduzida de 1/6 para 2/3. Pode somente da prisão. Com essa mudança, o magistrado pode decidir pela pena em regime aberto ao definir a condenação. Ou seja, na hora de ser julgado o caso, o juiz ele pode optar, a depender dos elementos que ele tem em mãos, ou pelo encaminhamento à penitenciária, ou ao regime aberto e não semiaberto. Ele pula essa etapa, já vai pro aberto, ele pode ir para casa e responder aqueles critérios, né? Liberou geral assim, aliviou desse modelo, Cadu?
é nesse modelo, minha querida. É importante frisar, tá? Não é uma mudança no texto da lei. É o novo entendimento aprovado pelo STF que o juiz pode fazer uso ou não na hora do julgamento. Na época que esse assunto foi discutido, Karime, quando Dias Toffoli era presidente do STF, os ministros entenderam que o tal tráfico privilegiado, né? Que nome é esse, né? Ele não se enquadra totalmente num crime grave de tráfico de drogas, a exemplo dos demais. Então, essa que é a questão, por isso que nós estamos falando sobre esse assunto, porque ele é muito polêmico, né? Então, para a gente começar a ter as nossas opiniões aqui, primeiro eu falei com o deputado Sidney Leite, que ele discorda completamente desse entendimento do STF, mas pelo lado de que isso piora ainda mais o combate à violência no nosso país. Então, vamos ouvir o que ele disse. Olha, eu entendo que é lamentável essa súmula do STF, haja vista que o tráfico, o narcotráfico, ele deve ser aumentado a pena no sentido de inibir, mas entendo também que boa parte dos estados brasileiros perderam a capacidade do enfrentamento e muitas vezes falta comprometimento, como é o nosso caso aqui do Amazonas, por parte do governo. Fora isso, nós temos um baixo efetivo e entendo que é chegada a hora do governo federal entrar em ação, intervir juntamente com os governos do estado na questão da segurança pública e ter uma estrutura efetiva com investimento necessário para melhorar o controle das fronteiras. Haja vista que nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo e requer uma atuação mais enérgica do governo federal, como também no que diz respeito ao tráfico de armas. É inaceitável que armas de grosso calibre sejam comercializadas livremente no Brasil. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite a respeito desse tráfico privilegiado e falou muito bem da falta de apoio, logística e investimento do governo do estado do Amazonas na segurança pública aqui do estado, né, Cadu? Karime, já é esse nome, tráfico privilegiado. Desde quando o tráfico tem privilégio, gente? Mas é a cara desse entendimento dúbio, super errado. Enfim, vamos lá, vamos seguir, vamos ouvir mais, vamos analisar. Olha, então, aí o que eu tô querendo problematizar com vocês é o seguinte, que há um grande porém nessa história, um porém social, né? É muito provável que esse novo entendimento do STF, gente, privilegie os mais ricos, os filhos de famílias poderosas, gente que tem dinheiro para mobilizar bons advogados, enfim, porque com certeza, Karime, o preto e o pobre vão continuar sendo tratados como bandido perigoso, como reincidente, e o lugar do preto e do pobre vai continuar sendo na prisão, porque não é mudança no texto da lei, é o entendimento do magistrado. Então, quem é que vai mudar o entendimento em nome de um preto e de um pobre? Nem defensor público. Então, esse entendimento deu uma privilegiada a mais nesse texto legal aí do tráfico privilegiado, Karime Calão. Aí você resolveu a questão agora, exatamente, Cadu. Você matou. Matou a charada, Cadu. Exatamente esse entendimento. O privilegiado é o traficante branco e rico, no caso. Exatamente, meus queridos. Vamos lá, então. Me preocupa muito que essa súmula do STF agora. Piorou ainda mais a situação. Como o Sidney falou aí, a questão da violência, aumenta mais a violência, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, só piora a situação. Cadu, olha só. E liberou geral, como você disse, Karime. Um outro assunto aqui, o presidente Lula reconheceu hoje que o governo dificilmente vai cumprir a meta de zero o rombo nas contas públicas em 2024. Isso também me preocupa muito, viu, Cadu? De zerar, no caso, né? Preocupante essa situação. Exatamente, Carlão. Preocupante. O presidente Lula disse isso para os jornalistas hoje no café da manhã, que ele sempre promove aí no Palácio do Planalto, né? Ele disse que dificilmente o governo vai alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas no ano que vem. Essa afirmação dele atropela o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que vem dizendo desde sempre que o compromisso dele é com a cobertura, a resolução das contas, do rombo das contas públicas, né? O ministro Haddad, que sempre vem pressionado aí pelo mercado, pela oposição, diante do aumento da estrutura da máquina pública, né? Aumentou o número de ministérios, o número de gente, de contratações, de cargos. Então, diante desse aumento dessa estrutura,
Haddad vem sendo chamado para esse compromisso, para essa promessa de colocar as contas públicas no azul, ou pelo menos deixar 0 a 0 no ano que vem, diante desse estouro da máquina pública, né? Já que a previsão, e diante desse aumento da estrutura da máquina, a previsão de déficit das contas públicas para o ano que vem é de 169 bilhões de reais. E agora o presidente Lula distorce as afirmações do ministro dele, o Fernando Haddad. Ou melhor, ele minimizou esse compromisso. Ele afirmou que o mercado muitas vezes é ganancioso, que o déficit não precisa ser 0, pode ser um pouquinho maior. Então essa declaração chamou muita atenção da classe política, também mexeu com o mercado financeiro, que deu uma alteração hoje até o final da tarde. Então o pano de fundo dessa conversa, dessa história contada pelo presidente Lula, Carlão e Karime, é que o governo não está conseguindo aprovar, pelo menos na velocidade esperada, as medidas econômicas para cobrir esse rombo de 169 bilhões de reais. Essa semana o governo conseguiu aprovar com muito custo, né? Que a gente contou essa história, o custo Arthur Lira, o projeto de lei que tributa os investimentos exclusivos e offshores, que é a grana dos super ricos, né? O governo espera arrecadar aí, a partir do ano que vem, 20 bilhões de reais. 20 bilhões diante de um rombo de 169, minha querida, tem que gerar mais impostos, tem que arrecadar mais. Então agora a expectativa é aprovar ainda esse ano a reforma tributária que está aí sob a relatoria do senador Eduardo Braga. A relação do governo federal com o Congresso Nacional não é nada boa. Os ânimos não se arrefeceram, apesar daquela reforma ministerial de agosto, e por isso o presidente Lula sabe que no ano que vem ele não vai conseguir arrecadar, produzir mais arrecadação de impostos como ele estava planejando. Carlão e Karime. Cadu, obrigada pelas informações. Cadu, boa noite, bom fim de semana, até segunda. Sextou, galera, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Cadu, um abraço, até segunda, 6h33, agora em Manaus. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, Procon Amazonas alerta para o golpe do boleto falso. Em atenção, uma das fraudes mais comuns agora no Brasil. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Tempo e temperatura, hein? Nós vamos conferir a previsão do tempo para sábado e domingo, final de semana, e é com você, Karime. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não deve chover, tá? A mínima prevista é de 28 graus e a máxima, gente, muito quente, tá? 38 graus. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 85%. E no domingo, também sol com algumas nuvens e sem chuva. A mínima prevista é de 29 graus e a máxima pode bater 39 graus. Mix. Bom, e dados do censo divulgados hoje pelo IBGE revelam que o Amazonas tem 731 pessoas com 100 anos ou mais. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando essas informações. Ela volta a conversar com a gente aqui ao vivo para trazer mais detalhes a respeito aí desses números. Nathalie, boa noite. A nossa população está ficando mais velha, não é isso? Conta mais. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Pois é, Karime, a nossa população realmente está ficando mais velha e nós, mulheres, somos maioria entre os centenários aí, segundo o IBGE. Isso legal. Porque o Amazonas tem hoje 731 pessoas com mais de 100 anos de vida. Do total das pessoas centenárias aqui no estado, 489 são mulheres e 242 são homens. Segundo o IBGE, todas as cidades aqui no estado possuem pessoas com mais de 100 anos. E a nossa capital, é claro, Manaus, desponta aí nessa lista com mais de 206 pessoas. Seguido aí do município de Borba, com 42 centenários, Itacoatiara com 32 pessoas e Parintins com 31 pessoas acima dos 100 anos. Na outra ponta da tabela divulgada
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estão aí os municípios de Amaturá, Apuí, Capiranga, Careiro da Várzea, Novo Airão, Pauini e Presidente Figueiredo. Esses municípios só possuem uma pessoa com mais de 100 anos em cada um desses municípios. É um dado um tanto curioso, né? O Amazonas é hoje, Karime, o estado com menor proporção de idosos no país. A proporção da população idosa, segundo a pesquisa aqui no estado, é de 5,9. O estado só perde para Roraima, que tem uma proporção hoje de 5,1. E o município com maior índice de envelhecimento aqui no estado é o Careiro da Várzea, com 28,7. E o município de Japurá tem o menor índice de envelhecimento, com 8,9. Né? Pra gente entender um pouco mais de como é que funcionam, né? Como é que são separados, divididos esses dados, eu conversei com o diretor de disseminação no IBGE aqui no Amazonas, o Adjalma Nogueira, e ele traz mais informações sobre esses dados divulgados no censo. Vamos conferir. O estreitamento da base da pirâmide e o alargamento do seu topo são fluxos que caracterizam uma população em envelhecimento e resultam da relação entre o processo de redução da fecundidade e mortalidade e variação do saldo migratório da população ao longo dos anos. No Amazonas, os dados do censo mostram redução no número de crianças, trazendo como consequência o estreitamento da base da pirâmide. Por outro lado, o topo da pirâmide se alargou como consequência do aumento da participação relativa da população com 65 anos ou mais. Embora o Amazonas seja um dos estados com maior percentual de jovens em sua população, o censo mostra que o processo de envelhecimento já começou. Pela primeira vez na história dos censos, a razão de sexo do Amazonas é menor que 100. Isso significa que o número de mulheres superou o de homens. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do diretor de disseminação do IBGE aqui no Amazonas e como ele disse, realmente, o Amazonas, além de sermos maioria entre as centenárias, né, nós lideramos também, o Amazonas realmente tem mais mulheres que homens. As mulheres estão vivendo mais, né? E exatamente, geralmente Carlão. Acontece assim, né, Carlão? A mulherada se cuida mais, sei lá. Segundo o levantamento aí do IBGE, o Amazonas tem 10 mil mulheres a mais do que homens, né? Esses dados foram divulgados aí, segundo o censo, onde a população amazonense, ainda segundo a pesquisa do censo de 2022, era de 3.941.613 pessoas aqui no estado. Desse total, 50,1% são de mulheres e 40,9% são de homens. O Amazonas tem aí 99,5 homens para cada 100 mulheres, Karime, Carlão. E como vocês bem disseram, né? Realmente, a causa, né, que explica aí a maioria entre as mulheres é realmente que as mulheres envelhecem mais que os homens, porque realmente a mulher tem aquele cuidado a mais com a saúde do que os homens. Tem até aqueles memes na internet, né? Por que os homens vivem menos? Aí esses são maravilhosos, né, Carlão? Só os homens só fazendo arte, só fazendo besteira. Coisas... Mas lembrando, vocês são maravilhosos. É importante, né? Seja homem ou seja mulher. A gente tá chegando aí ao fim do ano, é hora de fazer exame periódico, saber se a saúde tá em dia, fazer o checklist, fazer o check-up total. Karime, Carlão, tchau, obrigada. Tchau, um ótimo fim de semana. Valeu, Nathalie. 6h39. Mix. Olha só, o golpe do boleto falso, hein? Atenção, tem se tornado aí uma das fraudes mais comuns no Brasil, sendo cada vez mais sofisticado e prejudicando empresas e consumidores. E nesse tipo de golpe, criminosos falsificam boletos, redirecionando os pagamentos para suas próprias contas bancárias. Tem esperto para tudo, né, Carlão? Sim. E por isso o Procon Amazonas tem feito aí campanhas de alerta, porque esse golpe vem sendo reinventado a cada dia. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. O golpe do falso boleto bancário não é novidade, mas segundo o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON no Amazonas, o golpe vem sendo reinventado a cada dia.
No novo golpe, os boletos falsos possuem o código de barras alterado, com rasuras ou falhas na impressão propositalmente para não serem lidos pelos leitores de caixas eletrônicos ou aplicativos bancários de celulares, forçando assim a vítima a digitar um número alterado pelos golpistas. Por isso, o consumidor deve ficar atento, como explica o diretor-presidente do Procon no Amazonas, Jalil Frache. Para que ela não só tenha atenção, mas também quando receber um boleto, mas se o boleto é oriundo do meio ou do estabelecimento emissor. Vou dar um exemplo: um consumidor adquiriu um produto, vai pagar o produto em boleto, e o boleto é no nome de uma pessoa física ou no nome de um terceiro, que não é o nome da loja, não é o nome do e-commerce, enfim. Então são detalhes que devem ser observados, porque na prática acontece muito e o consumidor vem sendo lesado nesse sentido. Caso o consumidor desconfie que recebeu um boleto falso, ele deve contactar a empresa geradora do serviço ou produto e a unidade bancária onde o pagamento foi ou será feito. Conforme Jalil Frache, caso haja a confirmação da fraude, o consumidor deve realizar um boletim de ocorrência na polícia e acionar o Procon. Tem aí a polícia para procurar, para fazer um boletim de ocorrência e buscar também ali na esfera criminal o combate a esse crime, mas também pode vir à sede do Procon Amazonas de forma administrativa, a gente dá uma entrada e inicia essa negociação com o banco. E pode também recorrer ao Poder Judiciário com a finalidade de conseguir a sua indenização, mas o objetivo principal do alerta que o Procon tem realizado é com a finalidade de fazer com que o consumidor não caia no golpe. O consumidor deve verificar se os primeiros dígitos do código de pagamento coincidem com o código do banco que aparece como sendo o emissor do boleto. Os números bancários podem ser checados no site febraban.org.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6h42 e sobe, hein, o percentual de moradores do norte e centro-oeste do país que acham que a economia piorou, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Pois é, Carlão. Segundo a pesquisa, a população dessas regiões espera um aumento no preço dos produtos para os próximos 6 meses. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Ginéia Araújo. Pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Economia e População, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que o otimismo econômico dos moradores do norte e centro-oeste do país não é mais o mesmo. Nessas duas regiões, 23% dos entrevistados consideram que a economia do governo Lula é boa ou ótima. Já os que avaliam a atual situação econômica como ruim ou péssima, subiu para 44%. Ainda conforme a pesquisa, 55% dos moradores do norte e centro-oeste esperam um aumento no valor do preço dos produtos nos próximos 6 meses. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, é preciso levar em conta variáveis imprescindíveis nessa avaliação, como a geração de emprego e renda, inadimplência, vulnerabilidade social, endividamento das famílias e outros fatores do aspecto social e econômico. A variável desemprego é a variável que mais pesa nessa avaliação. Por quê? A gente tem percebido que a economia da região norte, a economia regional, ela não tem conseguido gerar emprego e renda, nem para recuperar os empregos que foram perdidos ao longo da pandemia. E não dá para a população uma perspectiva de que as coisas possam melhorar. Outro ponto que eu chamo a atenção também é a qualificação da mão de obra da população norte do Brasil, que muitas vezes nós temos sim uma vaga aberta, mas a população não tem qualificação suficiente para atender a expectativa daquela vaga. Até mesmo o cenário internacional, na avaliação da professora da UFAM, Michele Aracati, influencia na perspectiva de melhorias econômicas. Nós temos aí o conflito lá na Ucrânia, que continua, e agora nós temos o conflito naquela região ali de Israel. Isso também faz com que a população ela tenha uma perspectiva de que os próximos meses vão ser meses difíceis, tanto para a economia regional como para a economia nacional e internacional. Ginéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, em municípios do Amazonas desperdiçaram mais de 275 mil doses de vacina contra a Covid-19 que perderam a validade, hein, Karine? Pecado, hein, Carlão? Ó, prejuizaço, tá? Estimado em 33 milhões de reais. E o repórter André Meirelles traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. 11 municípios do Amazonas desperdiçaram mais de 275 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que perderam a validade. O resultado foi um prejuízo de 33 milhões de reais, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovado em 18 de outubro, referente a contratos celebrados em 2021 e 2022. O documento não informa quais municípios deixaram estragar as vacinas. Já ao nível nacional, o país desperdiçou mais de 28 milhões de doses de vacinas que perderam a validade, resultando em um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O fim da emergência de saúde pública para a Covid-19, decretado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, não significa o término da pandemia, conforme alerta especialistas. De acordo com o médico infectologista Noaldo Lucena, a vacinação em dia continua sendo o principal método de combate ao vírus. Então é importante que a gente lembre que a baixa procura por vacinas de Covid e a falta do uso da vacina com relação ao seu reforço é algo extremamente prejudicial. Então você que ainda não se vacinou, que ainda não fez a sua dose de bivalente, então é importante que isso seja feito. O Ministério da Saúde informa que ainda não foi intimado oficialmente sobre o acordão do TCU. Segundo a pasta, no início do ano, foi instituído um comitê permanente para monitorar a situação e adotar medidas para tratar das perdas. E também já estão sendo adotados métodos para compra planejada e aperfeiçoamento da gestão dos estoques. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política amazonense, da política local com ela, Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, Cíntia, essa guerra, né, que é uma guerra declarada já entre os conselheiros do Tribunal de Contas, vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça? Ô, Cíntia, explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a informação que a mídia está dando, eu não consegui confirmar com o conselheiro Arimoutinho Júnior, mas ele já vinha fazendo essa ameaça há um tempo, né, de que ia ter uma reação da parte deles, nos bastidores, claro, e ela vem, tu vens, como diz ao seu Valença. Tu vens. E contra todos os outros conselheiros, né, o que ele quer pedir a quebra do sigilo bancário, de todos os conselheiros, aí, incluindo o Érico Desterro, que é até parceiro dele, né? Bom, a gente vê ali dois grupos muito claros dentro do Tribunal de Contas. Como isso chega no tribunal? Quando eu falei sobre isso, a resposta que me veio foi misericórdia. Lembrando que não é só os conselheiros, viu? São os conselheiros e familiares deles. A gente tem, não sei como é que isso se vai chegar ao STJ, se no STJ vai ser aceito ou não, mas só a notícia de que pode ser já assusta um pouco quem tá ali. Vamos lembrar por que isso está acontecendo, né? Apesar de eu já estar falando disso a semana toda e há algum tempo, você fica sabendo sempre aqui na Mix. Arimoutinho Júnior é aquele que a conselheira Yara Lins acusou de ter dito, ela falou bom dia pra ele e ele respondeu com palavrão. A gente até já deu uma rememorada. Palavras de baixo calão. A gente aqui já falou, né, Carlão? Exatamente. Falamos. E estão tentando afastar Arimoutinho Júnior. De acordo com uma nota do tribunal, ele não está afastado, nenhum conselheiro foi afastado, mas parece-me uma questão de tempo para que ele seja afastado. A ideia é afastar porque enquanto estiver acontecendo o julgamento do processo da Yara Lins contra Arimoutinho Júnior, que eles não se encontrem, porque pode acontecer algum novo problema, né? O que está escrito lá é algum dissabor entre os dois. E é isso. Esse é o clima que tá no Tribunal de Contas. Leve. Exatamente. Érico Desterro tá deixando o cargo, né? Praticamente ele ainda é o presidente. Yara Lins é a presidente eleita. Ela assume só no dia 1º de dezembro, mas ela toma posse dia 1º, mas assume no ano que vem, em janeiro do ano que vem.
E é isso, esse finzinho de mandato de Érico Desterro está sendo tumultuado por essas situações. Desde o começo, desde que mandaram aquela lei para mudar como é que seria feita aí a próxima eleição que aconteceu, em que Yara foi escolhida a presidente. Enfim, vou continuar acompanhando para trazer mais novidade aqui. Karime, Carlão. Enquanto isso, Cíntia Blenk, lá na Câmara de Vereadores de Manaus, tem vereador querendo proibir, né, as bags, as mochilas usadas pelos motoboys. Proibir por quê, Cíntia? Menina, então, essa história foi parar nas redes sociais e pegou mal demais. Ele voltou atrás, retirou de pauta. Mas qual que era a ideia? O vereador Diego Afonso, ele queria proibir que os motoristas de aplicativo, enfim, motoboys usassem a mochila de motoboy para o frete. De acordo com a justificativa do projeto, quando eu vejo um projeto desse, assim, eu fico já... O que passou na cabeça, Por quê? O que aconteceu? Foi uma tarde sem um filme? Foi alguém que respondeu errado pra ele? Eu fico assim, qual a justificativa disso? E fui na justificativa. Lá estava dizendo que é porque o motoboy, ele pode ser confundido com um assaltante. Assaltantes podem usar essa roupa, digamos assim, esse traje junto com a mochila, enfim, para assaltar. Então, por isso, vamos proibir que usem as bolsas. Me dá vergonha de contar. É difícil. Não é difícil, hein? Tá cada vez mais difícil ser trabalhador aqui no Brasil. Que nas redes sociais, poxa, nessa hora a gente fica assim, volta a falar em título, sabe? Volta da medalha, volta cidadão, da medalha, é melhor, dá menos prejuízo. Não atrapalha, né? Pronto, não atrapalha. E nas redes sociais virou piada, porque, claro, né? E vai levar onde? É pra pôr dentro do capacete? É pra fazer o quê? E aí, Diego Afonso viu que tava virando piada na internet e retirou de pauta. Ele falou que foi um erro da equipe técnica dele, que isso já não deveria ter sido... enfim, o fato é que não tá mais na pauta, viu, gente? Viu como reclamar funciona? Viu como falar chega? Concordo. A opinião pública hoje em dia é a internet. Exatamente. Karime, Carlão. Blink, os pré-candidatos à prefeitura, afinal de contas, já estamos em 2024, né? Eles já estão escolhendo aí os seus marqueteiros, não é? Montando o time. É isso aí, Carlão, montando o time. E lembrando que marqueteiro em uma campanha, ele pode... ele que manda. É o técnico. É o técnico, exatamente. Claro que depende muito do candidato, do quanto esse candidato escuta esse marqueteiro ou não, se o marqueteiro tá alinhado realmente com a realidade, porque a gente vê os nomes que vêm, né? Eles têm já uma equipe com eles. Eu falo, claro, naturalmente o prefeito Davi Almeida vai vir para reeleição. Seria muito estranho se ele não viesse. Então a gente já consegue dizer o nome do prefeito Davi Almeida. A Momandel, apesar dele não responder que vem, há uma... as pessoas falam sobre ele está sempre presente nas pesquisas eleitorais, né? Então, é natural também que ele participe. Vou ficar surpresa se ele disser que não virá, mas ele ainda não confirmou. O deputado estadual Roberto Cidade, essa semana já mostrou pra gente que vem sim, mesmo ele dizendo que não, né? Aliás, ele não disse nada. Quando foi perguntado, ele não disse nem que sim, nem que não, que normalmente a gente ouve como um sim, mas ele não deu essa afirmativa, então a gente não pode dizer que saiu da boca dele. Mas quando ele sobe no palanque para dizer: olha, não, isso aqui que é trabalho, o trabalho não é pintar a calçada lá de vermelho, isso aí é uma declaração... Poxa, muito. Dando sinais. Todos os sinais. E aí, essas pessoas estão atrás de quem realmente pode fazer isso acontecer. Falando de Davi Almeida, ele tá com o bruxo, né? Tá em conversas com o Egberto Batista, ele é conhecido como bruxo, mago, aí, marqueteiro. E outros adjetivos aí. Vamos deixar quieto. Roberto Cidade, falando nele, tá tendo conversas com Renato Bagre. Renato Bagre é aquele que na campanha de Marcelo Ramos trouxe Tem Dinheiro, Dá Pra Fazer. Ele fica marcado por isso, mas ele tem uma carreira... Aliás,
tanto o Egberto quanto o Renato Bagre têm uma carreira longa, assim como o Paulo Castro, que está conversando com a Mamandel. Paulo Castro, que também foi responsável por fazer a Mamandel virar vereador. Claro, não dessa forma, né? Mas ele teve grande responsabilidade. Participou da campanha. Grande participação na campanha. E todos eles têm carreiras de muitos anos nessa área. Então, assim, cada um tá buscando o seu campeão para realmente entrar no jogo forte, porque é uma disputa que promete ser bastante acirrada. Cada um tem seus pontos fortes e eu tô bem afim de ver esse debate, viu? Eu volto segunda-feira com mais informação pra você. Obrigada, Blink. Bom fim de semana. Obrigada. Valeu, Cíntia Blink. 18 horas. Esporte. Olha só, falando agora de esporte com o Cid Soares. Cid Soares, esse final de semana teremos jogos decisivos pelo Brasileirão. É isso mesmo, Cid Soares. Não deu tempo nem de respirar a Cíntia Blink aqui, cara. Tava empolgado com essa conversa, olha. Não é? Um abraço pra Blink. Olha, hoje a CBF anunciou aí uma nova data para o fim do Brasileirão. Inicialmente previsto para terminar no dia 3 de dezembro, como já estava todo mundo esperando, né? A entidade decidiu prorrogar em mais 3 dias a duração do campeonato, que agora tem sua última rodada no dia 6 de dezembro. E essa medida vem após reclamações de clubes que tiveram suas partidas remarcadas por conflitos de calendários das próprias competições da CBF, bem como os cronogramas das datas FIFA e os torneios da Conmebol. Bom, as partidas remarcadas também já foram confirmadas com as novas datas. Assim, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino e São Paulo entrarão em campo entre 18 e 23 de novembro. Esse é o período data FIFA. As demais alterações valem a partir da 35ª rodada e seguem até a 38ª, quando termina o Brasileirão. E só para você ficar sabendo, amanhã nós teremos Palmeiras e Bahia, América Mineiro e Grêmio. Tem também Atlético Mineiro e Fluminense. No domingo, o Vasco pega o Goiás, Atlético Paranaense vai enfrentar o São Paulo, Corinthians com o Santos, Internacional e Curitiba, e Botafogo pega o Cuiabá. Bom, eu vou falar uma coisa que eu achei muito legal, que ontem à noite, né, a seleção feminina brasileira de vôlei, que era representada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago del Chile, por uma equipe formada somente por jovens atletas, foi derrotada na decisão por 3-0 pelo time principal da República Dominicana, que garantiu classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Onde é que está o negócio bacana aí? É que o nosso sonho dourado acaba virando prata, mas mesmo assim as nossas meninas comemoraram bastante. Isso eu achei muito legal. Foram lá para competir, né? Deu bom para elas de alguma forma. E hoje a Bia Ferreira venceu novamente a colombiana Andy Valdez para conquistar o seu segundo ouro seguido em Jogos Pan-Americanos na categoria menos 60 quilos. Já no outro duelo entre Brasil e Colômbia, Tatiana Chagas perdeu a luta acirrada contra a vice-campeã mundial, Iene Arias, ficando aí com a prata na categoria até 54 quilos. No masculino, Keno Marley perdeu para o campeão olímpico Júlio César Lacruz, de Cuba, para também ficar com a medalha de prata na categoria menos 92 quilos masculino. Era o que tínhamos a dizer hoje. Eu volto na segunda. Valeu, Cid. Obrigada, Cid. Até segunda-feira. Bom, a repórter Nathalie Moraes separou algumas dicas para você aproveitar com toda a família. Curta aí a nossa agenda Mix, confira. Já está funcionando no Amazonas Shopping a Casa Mal Assombrada, a atração do Halloween, em que as pessoas precisam desvendar enigmas o mais rápido possível para conseguir sair do local. A Casa Mal Assombrada vai até o dia 31 de outubro e funciona na Praça de Eventos do Rio Solimões. O evento é indicado para maiores de 12 anos e a entrada é gratuita. A programação de Halloween do Amazonas Shopping também tem programação para os pequenos, no melhor estilo travessuras ou gostosuras. As crianças podem participar da coleta de doces nas lojas do shopping diariamente a partir das 4 da tarde. O Manauara Shopping, na zona centro-sul de Manaus, está realizando um evento gratuito para a garotada. As atividades já começaram. A programação conta com o Parque Amazônia Encantada no piso Castanheiras e vai até o domingo. O espaço conta com contação de história, apresentações de teatro, oficinas de maquiagem artística e outras atividades e, claro, a caça aos doces. Fantasmas, vandinhas, vampiros, frankensteins, mirins ou mini coringas. Nesse sábado e
domingo, de 2 da tarde até as 10 da noite, tem baladinha infantil de Halloween Kids, promovida pelo Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste, aqui da capital. O acesso para o evento é gratuito e conta com oficinas de pintura de rosto, balão e desenhos, contação de histórias, desfiles de fantasias e a caça aos doces, em uma programação assustadoramente animada. O Anime Jungle Party no Halloween 2023 acontece nesse sábado e domingo, a partir das 2 da tarde, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul aqui de Manaus. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos no site shopingressos.com.br. Encerrando a nossa agenda Mix, no domingo, o Suma Uma Parque Shopping promove o Halloween no Suma, na praça de alimentação, das 4 da tarde até as 10 da noite. Com brincadeiras e recreações sob coordenação da trupe Saltibancos, além do desfile de fantasias com direito à premiação no valor de R$1.000 e um vale compras em loja de brinquedos. As inscrições são gratuitas. Karime e Carlão, eu volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia de que Rio Negro parou de secar hoje deve sim ser comemorada por todos, mas os graves problemas enfrentados pela população por causa da forte vazante deste ano em todo o estado não acabaram e não vão acabar tão cedo. A vazante expôs ainda mais a falta de infraestrutura no Amazonas, que é a pior do país. Enquanto se aguarda os governantes decidirem sobre a situação da BR-319, é preciso avançar em outras áreas, e a principal delas é as hidrovias na região. A maior ameaça nas grandes vazantes é o desabastecimento dos produtos básicos, inclusive em Manaus. Investir no desenvolvimento de hidrovias que possam dar passagem de grandes navios o ano inteiro é sim prioridade. Não há desculpas para as autoridades tomarem sustos. É preciso começar agora os investimentos que com certeza podem diminuir o sofrimento nas próximas vazantes. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Até amanhã, até segunda. Você ouviu 18 horas.